Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de segunda aqui no canal do Mundo Tri. Eu sou o Gabriel Nogueira e vamos falar, é claro, da mudança bombástica que o Ironman fez na quarta-feira passada, onde mudou as regras para a classificação dos mundiais. O formato de distribuição das vagas deixa de ser por proporcionalidade e passa a ser por performance. Vou explicar tudo isso para vocês, como era, como será, o impacto na distância full, o impacto na distância de 70,3, enfim. Calma, todo mundo entender. Vai todo mundo entender. Agora sim, espero que de uma vez a gente consiga sanar todas as dúvidas. Vou fazer no final também uma lista de perguntas que eu já recebi e trazer para vocês as respostas. Enfim, um vídeo mais completão com tempo para a gente poder falar, porque os vídeos no Instagram às vezes são muito curtos e nem todo mundo entende, enfim. Mas já lhe peço, você que está vendo esse vídeo agora, abra o seu coração, abra a sua cabeça para entender antes de textão. Muita gente falando muita groselha nos posts que a gente fez. Não, parece que nem ouviram. Pega o vídeo que a gente fala sobre o assunto, parece que não ouviu. Então, calma, respire e ouve, tá bom? E aí, no final, se tiver dúvida, você me fala. Mas ouçam antes de qualquer julgamento, ok? Combinado? Farão isso pro tio? Então tá bom. Antes de seguir, falar só dos nossos patrocinadores rapidinho aqui. A Felt, nossa parceira, tá minha bike aqui atrás. A Alum, as suas melhores roupas para corrida, para o ciclismo e para o seu triatlo. A Blue Seven, para você fazer aquela natação, sua melhor natação está na Blue Seven. A Feedzone, nossa nova parceira de suplemento, onde você encontra várias marcas de géis, de intratreino, enfim, tá tudo lá, sua One Stop Endurance Shop. A Plant Power, tô aqui, ó, meu Ultra Coffee, meu Jungle aqui atrás, tá o calorzinho aqui no Nordeste bom, é Jungle pra dentro todo dia. A Outlive, nossa parceira, tô até ó, a camisa aqui da Outlive, ó, Better and Longer, tá aqui meu Daily Health, você viver mais e mais saudável. E a Sports na Web, nossa parceira, onde você pode comprar e vender itens usados de qualquer esporte, qualquer. Outro dia eu estava vendo kart, kitesurf, tem tudo lá para você vender ou comprar. E também tem itens novos também, a loja completaça. Lembrando que eu vou deixar o cupom para vocês de todos esses nossos parceiros aqui embaixo. E vou deixar o link do MT Desconto, onde vocês encontram o cupom. Não só desse parceiro, mas com todos os outros que a gente tem aqui no Mundo Tri. Se você curte o nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver o benefício que o membro do Mundo Tri tem. Esse vídeo, por exemplo, vocês estão vendo na segunda, os membros já estão vendo, ó, desde sábado, sexta, a gente já acelera a vida que os membros têm sempre prioridade aqui no canal. Lembrando, você está no teu iPhone, esse link não esse botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar dessa mudança aí do Ironman. Então, um pouquinho de linha do tempo aqui. O Ironman tem trazido várias novidades, tá? Porque isso, o Ironman mudou de CEO há um ano e pouco, que é o Scott DeRue, o novo CEO do Ironman e ele está vivenciando mais o esporte. Ele era um outsider, ele não era do mundo do triatlon, então ele está entendendo mais do esporte, mas também está trazendo as suas ideias como executivo para melhorar cada vez mais. Uma coisa que eu acho que já melhorou de cara, a comunicação empresa-cliente, tá? O triatleta é um cliente da marca. Ele parece estar ouvindo mais, ele parece estar mais próximo das coisas que eu acho que tinha se perdido um pouco no final da gestão do Andrew Messick, minha humilde opinião, tá bom? Então, o Scott DeRue, a primeira grande mudança que ele fez foi a reunificação dos mundiais de Ironman. Então, o mundial que estava segregado entre Nice e Kona, né? Esse ano, por exemplo, Nice masculino em setembro, Kona feminino em outubro, voltam todos para o Havaí. Essa decisão veio muito de uma pesquisa que ele fez com os clientes que responderam, né? Tem muitos brasileiros receberam e tudo, o que era preferível e a maioria preferiu Kona, a volta para Kona. E eu gosto de fazer essa linha do tempo porque essa volta para Kona também vai desencadeando outros fatores. Por quê? Quando o Mundial estava dividido, aqui a gente está falando só de full, tá? O mundial, né, de Ironman, o meio Ironman a gente já vai entrar nisso aqui. Quando a gente fala do Mundial em Kona, tem uma limitação física, de espaço físico no pier, lá de 2.500 atletas, mais ou menos. O Scott Rule está até falando que ele tá querem mexer em alguma coisa em layout para tentar chegar próximo aos 3.000. Vamos ver o que ele fala, ainda não falaram sobre isso. Então você tinha dois mundiais, você podia ter, digamos, 5.000 atletas, você volta a ter 2.500 atletas. Então a demanda continua a mesma, grande, e a oferta menor, tá? Então aqui é a microeconomia básica, ok? Então tornar-se-á mais difícil obter a vaga porque tem menos vagas disponíveis. Isso é uma questão de lógica, né? E por que eu estou falando isso? Até 2019 era assim, que era o Mundial único, era super difícil conseguir vaga para Kona, muito difícil, tá? E muitos atletas buscavam prova com mais vagas
né, os championships, por exemplo, o African Championship, então da África do Sul tinha, Cozumel, por exemplo, esse ano vai ter 100 vagas, enquanto o Ironman Brasil tinha 40 vagas, tá? Então vai ser mais difícil. Além disso, dessa reunificação, ele aproveitou para corrigir o que, na opinião deles, e eu concordo, causava discrepâncias na hora da distribuição de vagas dos mundiais, seja qual for o mundial, de full ou de 70.3. Como era o modelo anterior? O modelo anterior daria o seguinte: então eu tenho, digamos, estou fazendo uma prova, escolham aí o lugar. Essa prova tem 10 categorias largando. Entre homem e mulher, tem 10 categorias de idade largando. Ok, uma vaga para cada categoria. Beleza, beleza. Depois dessas vagas, as demais vagas, então digamos que essa prova que você escolheu tinha 40 vagas. 10, das 10 categorias, já foram as 10 categorias, então cada um tinha uma vaga, então sobraram 30. As 30 vagas remanescentes eram distribuídas por proporcionalidade. Então, se a sua categoria tivesse mais gente, ela teria mais vagas, quem tem menos gente, menos vagas. O que que aparecia justiça nesse caso? Ah, a categoria está cheia, então tem que dar mais vaga, tem mais gente disputando e tal. A nova fórmula quer evitar que que não seja a categoria com mais gente, mas sim a categoria que mais performa. Então, de novo, a vaga por cada categoria está garantida, eu já vou explicar mais ou menos, mas está praticamente garantida. Em compensação, as vagas remanescentes não serão mais distribuídas por proporcionalidade de gente em cada categoria, e sim por um resultado geral da prova ajustado por performance. Então vai pegar todo mundo, então masculino 25, 29, feminino 70, 74, todo mundo vai ser ordenado por esse resultado ajustado por performance, que eu vou explicar já já. E aí começa a rolagem de vaga. Então, rolagem de vaga, o processo de rolagem continua igual, mas ao invés de distribuir agora por quantidade de pessoas na categoria, passa a ser por performance dentro da prova, dentro do evento. Significa que pode ter mais vaga para mulheres? Pode significar, dependendo da performance. Pode ter mais vaga para jovens? Depende da performance. Mais para idoso? Depende da performance. Tudo dependerá da performance geral da prova. Beleza? Então depende só do dia bom e acabou. As provas não são comparáveis entre si. É dentro daquela prova, vai ajustar o resultado de todo mundo, vai ordenar e chegará a, a quem foram os melhores. E a rolagem, eu vou explicar um exemplo prático já já, tá bom? É, um disclaimer importante. Aqui é uma mensagem até que meu amigo Wagner Romão colocou em um dos posts. O tempo ajustado, esse novo tempo para a rolagem de vaga, serve apenas para a rolagem de vaga. Então, a premiação dos atletas ainda é por categoria. Então, se você for o segundo da sua categoria, você vai ganhar troféu. Pode ser que você não ganhe a vaga, mas você ganha troféu. Então, top 3, top 5 da categoria é o resultado do o tempo que você fez na prova. A classificação geral é pelo tempo que cada um fez na prova. Então, o melhor amador da prova é o amador masculino é o cara que fez em menos tempo. A mulher é a mulher que fez em menos tempo. Isso não muda. O resultado ajustado por performance, que eu vou explicar já já o que é, serve única e exclusivamente para a distribuição das vagas. Ok? Estamos entendidos até aqui? Beleza, tá bom? Um outro disclaimer importante. No outro comunicado do Scott Rule, ele falou muito sobre os programas de incentivo às mulheres praticarem o triatlo. E palavras do Scott Rule, não surtiram efeito. Tá? Então, distribuir mais vagas para as mulheres, tentar equilibrar, não trouxe mais mulheres para o esporte, de acordo com os dados obtidos pelo Ironman. Ok? Isso é muito importante fazer. Então, vamos lá. A tabela de coeficiente. Tá? Essa tabela foi obtida, então o que que o Ironman fez? Trouxe essa empresa chamada SportStats, que desde 2019 já estava conversando com eles pararam por causa da pandemia, agora retomaram. Então a SportStats foi lá e fez duas tabelas. Isso é importante, são duas tabelas. Uma para Kona, a partir do ano que vem todo mundo é Kona, então uma para Kona e outra para ser aplicada para os mundiais de 70.3, que variam de lugar. Eles chegaram nesse coeficiente, não tem os dados, o modelo matemático que foi utilizado aqui, mas pegando o resultado dos 20% melhores atletas de cada categoria aí no Ironman, tá? Nos últimos 5 anos. Então pegaram
e fizeram um cálculo para achar coeficientes, tá? Então vamos lá, eu vou deixar o link aqui do Ironman para você e vou tentar explicar de uma forma. Qual é o objetivo dessa tabela? É fazer com que seja comparável o resultado do masculino 18-24 com uma mulher do 70-74, tá? Então, essa base, esse coeficiente que foi criado, baseado nessas análises de resultados e tudo, foi justamente para entender, tentar colocar todo mundo no mesmo, na mesma linha. Então, se eu vou, seria muito injusto se eu falar, não, mas o cara aqui fez 8 horas e 40, a senhora da 70-74 fez 14 horas, então o cara é melhor. Não necessariamente. Ele é melhor baseado em quê? Como é que você compara homem com mulher, de perfis de idades diferentes, tudo. Então, esse coeficiente matemático, esse cálculo matemático serviu para isso, para tentar unificar tudo. Ah, Gabriel, mas isso é justo? Eu acho que sim. O modelo está certo? Veremos. Mas foi testado. O Ironman sabe que o impacto dele é muito grande nas coisas, então não é um número que o cara tirou e falou: ah, vamos brincar aí, fala o número aí. Fala o número aí de 0 a 1 e. Ah, beleza. Não. São dados estatísticos para tentar equilibrar essas performances e aí entender quem performou mais. Vou dar exemplos, por exemplo. Quantas vezes a gente viu, às vezes, do primeiro ao quinto da categoria, tem um gap de 40 minutos, dependendo da categoria. No feminino tem isso bastante também. Em compensação, às vezes, uma outra categoria, do primeiro ao quinto, tem 5 minutos. E aí, o quinto colocado dessa categoria mais forte, às vezes, não conseguiu a vaga, mas o outro da outra conseguiu, porque a outra vaga dele, a categoria dele era maior, tinha mais vagas disponíveis, ele conseguiu. Foi justo? Pela regra, foi justa. A regra do período foi justo. Agora, quem performou mais? Talvez o outro atleta. Então, por que que ele não ficou com a vaga? Quem performou menos pegou uma vaga para mundial. A gente está falando de mundial, tá? A gente não está falando, a gente está falando de nível mundial. Nível mundial, campeonato mundial tem essa parte do pressuposto que você tem que ter os melhores no campeonato mundial. Estamos de acordo com isso aqui ou não? Beleza, né? Então, eles chegaram a essa tabela. Então, como funcionará para Kona? Então, tá aqui a tabela que separa homens e mulheres e age group. No caso do Mundial de Full, vocês abrirem, por exemplo, Ironman Brasil, quantas vagas em 2019, agora desse ano não dá para comparar, mas de 2019 tinham 40 vagas e eram distribuídas entre homens e mulheres. Mundiais de 70,3, que as provas acontecem em 2 dias, tem uma data exclusiva para as mulheres e uma exclusiva para os homens, o processo de distribuição de vaga ainda será por performance, porém separado por sexo, porque você tem vagas para cada dia. Você não precisa disputar o espaço como em Kona, que vai ter homens e mulheres todo mundo junto no mesmo dia. Não. Você vai separar os dias. Então, no caso mundial agora em Marbella, por exemplo, você tem um dia só para as mulheres, então tem 3 mil, 2 mil e poucas, 3 mil vagas, e no dia seguinte tem os homens com mais 3 mil vagas. Então, melhora a situação. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque a próxima prova que vai rolar é o 70,3 do Rio e lá já será assim. No 70,3 do Rio, as vagas serão distribuídas entre homens, vagas só para homens, vagas só para as mulheres, e a rolagem de vaga não será mais por proporcionalidade, sim por performance. Eu já vou explicar direitinho isso aqui. Então tá aqui a tabela e aqui você vê os coeficientes. Esse coeficiente vai ser aplicado no seu resultado final da prova para chegar ao tempo ajustado. Então, por exemplo, a categoria 30-34 masculina, o fator é 1, ou seja, o tempo líquido, o tempo de prova e o tempo ajustado serão os mesmos. As demais categorias têm ajustes baseados nesses cálculos matemáticos feitos pela Sportstats, baseado nos resultados de Kona dos últimos 5 anos, no caso da tabela de Kona, ou dos mundiais 70,3, baseado na outra tabela aqui que eu vou mostrar. Então, aqui você tem, por exemplo, que um atleta da 85-89 que é um fator 0,54, quer dizer que 45% do tempo dele cai. Então ele fez 14 horas e pouco, você tira 45% disso, você vai ver o resultado dele ajustado por performance. Então ele vai ficar lá nas 8 horas e pouquinho, você consegue ordenar ele igual se estivesse com um homem da 18-24 ou uma mulher da 18-24, por exemplo. E aqui vocês veem que o coeficiente feminino são sempre menores que 0,90, sempre, tá? Então tá aqui, é um desconto para tentar deixar todo mundo igual, beleza?
E um outro aviso importante: essa tabela será revista anualmente. Por quê? Os tempos mudam, os resultados mudam, eles vão confrontar dados estatísticos, vão rodar de novo o modelo para chegar a um novo coeficiente. Mas para essa janela, que começa em julho agora, de classificação, até a próxima janela, que deve ser final de junho do ano que vem, permanece essa tabela, essas tabelas aqui, tá bom? Agora a tabela do 70,3. Já no 70,3, quem tem o coeficiente 1, 18, 24, e lembrando, 70,3, você já não compara mais homem com mulher. Você compara só homem, só mulher. O coeficiente serve para ajustar a performance entre as idades, tá bom? Estão comigo aqui, vocês podem ver que os coeficientes são bem diferentes. Por exemplo, falei, né, de Kona, não tem nenhum coeficiente no feminino acima de 90. Por quê? Porque tem que tentar comparar com o tempo dos homens ali, a performance com o tempo dos homens. Já no 70,3, que as mulheres só estão entre as mulheres e os homens entre os homens, os coeficientes mudam bastante, tá bom? Estamos de acordo ou não? Então, ó, tá aqui, ó, a 18-24 masculina tem o fator 1, então possivelmente a categoria mais forte que foi vista aí nesse Mundial 70,3 e já na feminino, a 25-29, a categoria mais forte, tá? Tá, e na prática, então, como vai funcionar essa rolagem de vaga? Então, independente de ser. Então, vamos fazer o primeiro exemplo de Kona, depois eu faço os Mundiais 70,3. Então, eu vou chegar lá, rodou o evento. O evento, acabou a prova, 17 horas de prova. No domingo, tá, acabou. Na madrugada, domingo para segunda, todos os resultados serão computados ali e tal. E os tempos vão sofrer um ajuste baseado nesse coeficiente que eu mostrei para vocês e vão ter o tempo final e o tempo ajustado. O tempo final, como eu falei, serve para as categorias de idade, então para premiação, para pódio e tudo. E para a rolagem de vaga, passa-se a usar o tempo ajustado. Todo campeão, então, toda categoria vai ter uma vaga. Porém, ao contrário do que era antes, que era uma vaga fixa, agora essa vaga é para o campeão. Se ele não quiser, campeão para campeã, se ele ou ela não quiserem, passa para o segundo lugar. Se o segundo ou a segunda não quiserem, passa para o terceiro, então a rolagem de vaga. Mas se o terceiro não quiser a vaga, essa vaga não pertence mais à categoria. Essa vaga volta para o pool de distribuição, tá? Que eu já vou explicar para vocês o que é. Então, ao contrário de ter as vagas fixas, que eram obrigatórias no modelo anterior, então você tem uma vaga, aquela vaga da, por exemplo, feminino 40-44. Isso vai até o final. Ou era da feminina 70-74. Vai até enquanto tiver atleta. Quando não tinha atleta, essa vaga também voltava para o pool de distribuição, mas era distribuída na categoria com mais gente. Então, às vezes, uma vaga do feminino ia para o masculino, tá? Porque era a categoria mais cheia. Isso aconteceu algumas vezes. Então, vamos lá. A vaga da categoria pode rolar no máximo até o terceiro. O terceiro não quer, essa vaga volta para o pool e vai seguir a ordem de distribuição normal, que eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? No caso do Mundial de 70,3, mesma coisa, eu vou pegar todos os campeões, tá? De categoria. Vai ter uma vaga para cada categoria, essa vaga pode rolar no máximo até o terceiro ou a terceira. Não pegar a vaga, essa vaga volta para o pool de distribuição e essas vagas serão disponibilizadas, serão distribuídas de acordo com performance. A diferença do Mundial de Kona para o Mundial de 70,3 é que, como eu falei antes, o Mundial de 70,3 tem o feminino e masculino separados. Então, as vagas das categorias femininas ficarão somente para as mulheres e serão distribuídas conforme performance e não mais ordem de chegada dentro da categoria e a do masculino ficará no masculino. Então vocês vão ver, por exemplo, que no 70,3 do Rio tem uma quantidade de vagas, tem vaga para mulher, vaga para homem, essas vagas não se misturam. O que é para homem é para homem, o que é para mulher é para mulher. Porém, os mundiais, se você pegar, por exemplo, Cozumel, que vai distribuir 100 vagas, são 100 vagas para todos. Tem para a categoria e depois vai rolar por base de performance ajustada, que é o coeficiente que visa trazer mais justiça a esses tempos e premiar quem performa mais. Bora ver um exemplo prático aqui para ficar melhor? Bom, na tela aí está aparecendo a tabela com todos os resultados do Ironman de 2025, Ironman Brasil 2025, tá bom? Então aqui tem todos os atletas, vai até o 1756, tá? Que foi o último atleta a cruzar a linha de chegada.
Aqui não estão os atletas profissionais, os atletas profissionais não entram nessa conta, então esqueçam os profissionais, tá bom? Aqui só os amadores. E aí, essa aqui é a original, aqui é a tabela que eu montei. Na tabela, a primeira coisa que eu falei é toda categoria tem uma vaga para o campeão, que pode rolar até o terceiro ou a terceira. Então eu pressupus aqui que todos os campeões de categoria pegaram suas vagas. A gente teve no Ironman Brasil 21 categorias, tá? Do feminino 18, 24 até o masculino 70, 74. Então foram 21 categorias, e peguei o número do Ironman 2019, que foi a última vez que distribuíram vaga para um Mundial único, né, de full, que era para Kona, e distribuir essas 40 vagas. Então, 21 vagas já foram levadas pelos campeões de categoria, sobraram 19 vagas para serem distribuídas. Como era o modelo anterior? Vou mostrar aqui. Está aqui o coeficiente, né, que eu mostrei para vocês e tal, aqui a tabela. No modelo anterior, estava aqui, ó. Isso aqui é a proporção de atletas por categoria, tá? Então, peguei o resultado final. Você tem no feminino 207 atletas, no masculino 1.548 atletas. As categorias femininas aqui, ó, a com mais atleta, a 40 a 44, e a no masculino é a 40 a 44 também, com 363 atletas, tá? Então, por proporção, a 40 a 44 masculina tem 20% da prova, tá? E na feminina aqui, a maior tem 2,79, tá? Utilizando, isso aqui é a proporção. Vou voltar aqui para a planilha, então peguei, isso aqui são os campeões, então até a linha 22 aqui são só os campeões de categoria. Agora, peguei todos os resultados. Ó, esse resultado aqui não muda em nada, ó. Tempo normalizado aqui dos atletas, dos campeões de categoria, não muda nada, porque eles são campeões de categoria, tá? Esqueci um aqui, o Joelzão. Mas, beleza, são campeões de categoria, então não estão nem ordenados aqui. Aqui são só os campeões. Beleza. Então, sobraram, como eu falei, 19 vagas. O que é feito agora? Distribuir as vagas para campeões, beleza. Vamos pegar o resultado de todo mundo. Então tá aqui o Federico Schenberger, da categoria 50 a 54. Eu vou pegar o tempo dele, multiplicar pelo fator, que é 0,90, e vou chegar ao tempo normalizado dele, o tempo ajustado dele. Então passa a ser 8,20, 55. Uma conta de aqui, ó, uma multiplicação simples, tá, galera? Sem mistério. Uma multiplicação simples, 8, 20, 55. Então, dentro do que está dos resultados gerais, o Federico é o primeiro fora da linha dos campeões. Então, ele é as primeiras vagas a ser distribuídas, a primeira pessoa a receber essa chamada no palco é o Federico. Segundo lugar, Arthur Ferraz, da 45,49, fez 8,53. Usando o fator aqui, ele faz 8,21,09. E ele passa a ser o segundo nessa lista. E assim vai sucessivamente. Essa lista tem o masculino, tem feminino também. Então, tá tudo aqui. Se eu falo em 40 vagas, né, eu tinha 21 dadas para os campeões de categoria, sobraram 19. Vai até aqui a Amanda Castor Altoé, da feminino 35,39. Tá aqui o tempo dela, 9,45, multiplicado pelo fator de 0,88, dá 8,38,58, tá? Então, ou seja, peguei todos os resultados de todo mundo, que é essa mesma tabela aqui, tirei os campeões de categoria, depois calculei o tempo ajustado de todo mundo, do primeiro até o último, tá? Então, é essa conta que tem que ser feita, tá? E aí, vai rolando assim. Acabou. Vai chamando. Joel, Federico, quer a vaga? Eu não quero, então passa para o próximo. E a rolagem de vaga vai continuando assim. Aqui até o 40. Quer dizer que é só até aqui que vai a vaga, Gabriel? Depende. Se alguém rolar a vaga, não, a vaga vai descendo. Nessa lista. É nesta ordem que a vaga vai começar a rolar. É o que mudou. Basicamente é o que mudou. E como eu falei, se algum campeão de categoria não quiser a vaga, pode rolar até o terceiro. Se até o terceiro não quiserem, volta para o pool e vai sendo distribuído nesta ordem ajustada por performance. Então, pega o resultado de todo mundo, multiplica pelo fator e ordena pelo tempo ajustado, tá? Tirando os campeões de categoria. E aí, acabou. Assim vai.
Acho que ficou claro. Me falem depois, daí se tiverem dúvida. Então, olha só. Usando o modelo antigo, que era por proporção, o feminino teria 11 vagas e o masculino 29 vagas, tá? No modelo novo, exatamente a mesma quantidade de vagas. Feminino permanece com 11 vagas e o masculino com 29. O que mudou? No feminino, a categoria que mais tinha gente era 40 a 44. Lembram que eu mostrei para vocês ali? Mas no modelo novo, eles vão premiar a feminino 35 39, porque é ela que teve a melhor performance baseado nos critérios de ajuste. Então passa a ser mais justo, baseado no resultado da prova, a distribuição de vagas. Estamos dentro ou não? No masculino, várias mudanças entre a categoria. Então, por exemplo, a 18-24 tinha uma vaga só, a 25-29 deveria ter duas vagas, passa a ter apenas uma. Por quê? Porque as melhores performances ajustadas não estavam ali. Estavam na 35-39, na 45-49 e na 50-54. A minha categoria, por exemplo, que é a 40-44, no modelo de distribuição proporcional, deveria ter cinco vagas. Mas a minha categoria não performou tão bem, baseado nos critérios de ajuste de performance. Então a gente tem duas vagas só. Então a do campeão e mais uma só. Entenderam? Em compensação, quem andou mais, ganhou mais. Então a 50-54 aqui teve mais vagas e tudo, e sucessivamente. Então todas as categorias estão sendo estão, né, nessa distribuição, então todo mundo vai receber. A diferença é o ajuste que vai ganhar mais quem performou mais e não mais a categoria mais cheia. Isso significa que mais justiça, aparentemente, você trazer mais gente performando para o Mundial. 27,5% seriam vagas para mulheres, 72,5% para os homens. Gabriel, é muito pouco para as mulheres, né? Não, não é. Por quê? 13% do field apenas era feminino, tá? Então, inclusive, proporcionalmente, existem mais vagas para mulheres do que para homens, tá? Então, só para a gente falar de proporção aqui, tá? Vamos lá. Se eu tivesse 50 vagas, aqui ficou só um errinho em algum arredondamento meu, que o modelo antigo ficou faltando uma vaga, tá? Então, possivelmente eu usei algum arredondamento aqui e alguma categoria acabou ficando de fora com uma vaga a mais ou a menos. Mas se fosse até o 50º, qual seria a mecânica, Gabriel? Ah, veio até aqui a Amanda, que eu falei para vocês que era a 40ª. Beleza, temos mais 10 vagas. Então, bora. Lucas Preto, quer a vaga? André, quer a vaga? E assim vai descendo até chegar aos 50, né? Ou outras vagas que rolarem. Isso quer dizer, então, que o homem, uma mulher pode pegar uma vaga que seria de um homem? Sim, se ela performou mais, sim. Baseado nesses critérios aqui de ajuste. E o contrário também, mesma coisa. Ah, um homem das 50 54 pode pegar uma vaga de um jovem da 18 24. Por quê? Porque ele performou mais. Ponto. Então é muito, muito simples esse ajuste, tá? Então, a dos 50 aqui, o feminino passa a ter 13 vagas. Eu acredito que aqui também daria no antigo. Tava 14 e aqui ficaram 13. Só que eu não sei se nesse meu ajuste de proporção, mas aparentemente tudo bem. Aqui no feminino perderia uma vaga, tá? Então a mulherada teria 14 vagas no antigo, passa a ter 13 no novo, e o masculino ganharia essa vaga de novo, porque o ajuste é feito por performance. E a categoria que mais ganharia a vaga seria 45-49, masculina, tá bom? E alguns ajustes de vaga aqui também, de distribuição de vagas dentro da categoria. Então entenderam como é que vai ser a distribuição, né? Então vamos lá. Como é que seria o dia da distribuição? Eu vi gente falando, não, então a gente vai receber um e-mail durante a semana. Galera, é um Excel multiplicado por um coeficiente que já é definido. Então, assim, acabou a prova, vai ter a cronometragem, os árbitros vão ver todos os recursos, tal, acabou. O último chegou todo mundo, você entra, multiplica os valores. Na verdade, eu acredito que o Ironman já tenha desenvolvido ou um app, ou já treinou todo mundo, né? Até porque se não, os organizadores de prova, né, da bandeira Ironman já estão sabendo bem antes da gente, né? É fato. Então já estão preparados, até porque esse final de semana já teve, já estou gravando na sexta, já teve prova. Já terá prova com um novo sistema. Então tá todo mundo pronto para isso. Vão pegar lá, vai ter um resultado ajustado, que não sei como será divulgado, se na rede social aí, no caso do Brasil Ironman, botar um stories, ou na rolagem de vaga,
você já vai chegar lá e já vai ver que seu um QR Code, alguma coisa, você vai conseguir ver esse resultado e entender em que colocação da fila você ficou. Na fila ajustada, pensando em rolagem. Então, nada muda, tá, galera? Vamos parar de viajar, vamos. Vocês estão complicando que não precisa ser complicado. Só mudou a ordem, uma moda de distribuição, a mecânica da rolagem de vaga. O que eu acredito que será, vai ter o que acontece hoje. Primeiro, premiação das categorias, que continua pelo tempo que sempre foi, ó, tempo, ordem de chegada, como sempre foi. Depois, beleza, galera, rolagem de vaga, categoria feminina. Geralmente começa pelas mais velhas, né? Mas sei lá, categoria tal, quer a vaga? Não. Quer a vaga? Vai até o top 3? Não, não quero, beleza, ó. Então, não pegaram a vaga aqui, essa vaga volta pro pool. Vai passando todas, depois de passar todas as categorias, se o campeão vai querer ou não e tudo, como só tem uma vaga para cada categoria garantida até o top 3, o máximo que vai rolar até o terceiro. Depois não rolou, vão computar. Beleza, quantas vagas a gente ainda tem? 20 vagas, beleza. Cadê a lista? Então, primeiro nome, Gabriel Nogueira, segundo nome, e assim vai sucessivamente, acabou. Vai ser, a minha opinião, vai ser até mais rápido. O ponto é, você só vai saber, possivelmente vai demorar um pouquinho mais para você saber o resultado. Então, assim, possivelmente todo mundo vai ter que ir na rolagem de vaga para saber se está dentro ou não está dentro, tá? Principalmente quando a gente falar de Mundial de 70.3, que tem mais vagas, já que é separado masculino e feminino, e nem todo mundo pega, né? Então você teria que estar na rolagem de vaga. A não ser que você for, cara, eu fui centésimo da minha categoria. Aí fica tranquilo. Você não precisa dizer não que desse jeito a gente tá fora, tá bom? Mas lembrando que ainda é possível todo mundo pegar a vaga, tá? Só de Kona, que historicamente a rolagem de vaga é uma ou duas, no máximo. No máximo. Foi o que eu já vi. Kona esquece, a galera quer ir, tá bom? Então vamos lá. Das perguntas que eu mais ouvi: homens e mulheres competem junto? Sim. Mas teve um. Eu não vou citar o nome da pessoa, né? Mas teve um comentário. Ah, por mais que as mulheres tomem coisas, nunca vão se conseguir competir com os homens. Galera, tem um fator que foi criado para corrigir isso. Ninguém precisa tomar nada, tá? Inclusive, não pode, né? Que é para fazer isso. Mas na rolagem de vaga. Sim, uma vaga que a vaga que era não tem mais vaga garantida por categoria, né? A não ser até o top 3, uma por categoria até o top 3. Depois sim, depois a rolagem é por performance ajustada. Então, sim, pode ser que fiquem mais vagas com os homens. Eu recebi um comentário de um cara que fez a modelagem usando o Texas 2025 e a maioria das vagas foi para mulheres. Então não tem receita de bolo aqui, tá? Cada prova é uma prova, tá? Os resultados valem só para aquela prova. Então é ali que vai ser visto, ok? Então homens e mulheres competem junto pela vaga, sim, tá? As mulheres serão prejudicadas? Como eu falei, não. Tem uma vaga de categoria, as mulheres, como eu falei, né, o exemplo do Texas que o seguidor colocou lá, pode ter mais vaga até para as mulheres. É questão de performance. Se performar muito, se a gente tiver disputas, como estamos tendo no amador feminino também, pode ter mais vaga para as mulheres. Nada impede. É performance, não é mais quantidade, agora é performance. E lembrando, né, 13% da prova era feminina e a gente teve 27,5% das vagas para as mulheres. Então, proporcionalmente, as mulheres já têm mais vagas. Proporcionalmente, não estou falando de quantidade, tá? E o que eu falei no começo, que o Scott DeBrew falou que os programas de incentivo de dar mais vagas para mulheres não trouxe mais mulheres para o esporte, ok? E o vácuo? Bom, quando eu fiz a live com o Felipe, a gente até falou, e aí, tal, será que diminui o vácuo? Mas o que eu acho, quando eu falei com o Felipe, foi no mesmo dia que saiu a nova diretriz. E no dia a gente falou, pô, será que aumenta o vácuo, piora o vácuo? Aí a gente começou a pensar e tal, não chegamos à conclusão ainda, mas agora eu estou pensando um pouco diferente, porque se homens e mulheres competem agora, e a performance pode ser de qualquer um, aquele amiguinho que gostava de levar a amiguinha na roda, porque antes ela não competia pela vaga com ele, agora compete. Então, se ele quiser levar alguém na roda lá e tudo, ele pode perder a vaga dele porque no final, o ajuste de performance dela, se ela fizer um tempo parecido dele, com certeza, pelo coeficiente, o tempo ajustado dela será melhor que o dele. Então ela pega a vaga e ele não. Então pode ser que os coleguinhas aí que gostem de levar outras pessoas na roda, e vice-versa, né? Mulheres também que levem os coleguinhas na roda, entendam que agora a pessoa que está na sua roda pode pegar a sua vaga. Tá? Porque antigamente o pessoal, não é da minha categoria, tá tudo certo. Já ouvi essa história mais de uma vez. Então tá aí. Isso pode ser uma solução até boa para o vácuo.
Pensei nisso pouco antes de gravar o vídeo, quero saber o que vocês acham. Prova mais rápida tem vantagem? Muita gente falou, então como é que você compara a prova como o Lanzarote? Você não compara provas, ponto. Todo o resultado é na prova, no evento. Então, 70,3 do Rio, você vai chegar lá, vai multiplicar o resultado de 70,3 do Rio pelo coeficiente, chegar no resultado ajustado e distribuir as vagas de 70,3 do Rio. 45 dias depois tem São Paulo, você vai pegar o resultado de São Paulo, aplicar o coeficiente, multiplicar ali e chegar ao resultado. Acabou. Então, não tem essa história. É, e isso não existe comparação entre provas, tá? A pergunta que tá dando, ai meu Deus, então eu nunca mais vou para Mundial? Vai, velho, vai. A Kona, eu não sei, mas a Kona é difícil pra caramba, sempre foi, tá? Então, assim, que dá para fazer? Provas no Brasil tem um nível técnico muito alto, o que a gente observa lá fora, de ver nas provas. Na América do Sul tem muita prova de nível que tem algumas pessoas que andam muito bem, mas os resultados médios são bem mais altos que os resultados médios do Brasil. Então, a dinâmica de ir a outro lugar procurar prova, como é feito até hoje, continua. Então, se você acha que tem uma prova ali que você consegue andar melhor, que o teu, pô, sei lá, porra, Gabriel, eu sou mulher, eu tô andando a 5, 4,50, 4,55 ali e tal, mas, puta, tá foda. No Brasil tá foda. Procura uma outra prova. Vai lá para o Panamá, agora a gente tem parceria com o Sedã de Punta. Vai disputar a prova em outros lugares que tenha um nível de performance seja diferente do Brasil. E você vai pegar a prova do mesmo jeito como era feito antes. Mesma coisa, tá? Por exemplo, o Ironman de Cozumel vai ter 100 vagas. Floripa deve ter 40. Estamos esperando os anúncios entre 40 e 50. A não ser que vire Championship, mas 40, 50 vagas. Então, pô, vai na prova que tem mais vaga. Vai na África do Sul lá que é Championship. Então, assim, isso não muda, galera. Qualquer um que se dispuser a treinar, a encarar e buscar a sua performance, está apto a tentar uma vaga para Mundial. Agora, sendo muito realista, Kona é e sempre foi muito difícil. E vai continuar sendo. Isso aí esquece. Kona continua sendo. Para o 70,3, a minha opinião, não vai mudar quase nada. Quem viu, por exemplo, quando o Campeonato Mundial foi na Nova Zelândia, teve o 40º da categoria ganhando vaga. Nada contra o que a pessoa fez, deixou de fazer. Mas às vezes o 10º da outra categoria, ou a 10ª da outra categoria, não pegou, mas o 40º pegou, dentro do mesmo evento, né? Dentro do mesmo evento, tô falando. É justo? Essa vaga tinha que ser da categoria. Então, por isso que foi até o 40º. Agora, não precisa mais. A vaga é por performance. Então, quem performou bem, pô, vai ter um senso de justiça melhor. Agora, vai ter que performar. Eu vou contar o meu caso. A minha vaga para o Mundial de Chattanooga 2016 foi porque um atleta foi desclassificado na minha frente, que foi o Walter Tlaija. Já conversamos, inclusive, no podcast sobre isso. Ele foi erroneamente desclassificado. Tinham 5 vagas na categoria, eu fui o sexto. Como o Walter foi desclassificado, a vaga rolou para mim. Dei sorte. Eu quebrei na prova. Eu estava muito bem treinado, mas não performei. Essa vaga, se fosse no outro esquema de rolagem, eu podia não ter conseguido. Consegui porque era o sistema lá e tá tudo certo. Mas acontece. Quando eu quebrei, eu não achei que eu mereci, que eu quebrei. Eu mereci pelo, talvez, o conjunto da obra, né? Fala, pô, beleza, tá treinando tanto tempo, tô lutando pra vaga, tal. E aí, eu conseguiria. Do contrário, não. Mas é isso. Então, assim, Gabriel, meu sonho é ir para o Mundial de 70,3. Continua treinando, escolhe a prova que você entenda que vai ter um nível técnico melhor para você. Isso vai continuar. Como eu falei, o Panamá, por exemplo, minha categoria 40-44, o pódio ia até 4,39. 4,39 hoje no Brasil, masculino 40-44, você é a 40º da categoria. Então é isso, assim. Você pode ir para o Panamá e pega a tua vaga no Panamá, como sempre foi. Então, assim, só entendam o nível técnico da prova, busque a melhor estratégia junto com o teu técnico e vá para cima, porque você consegue também, tá bom? Mas Mundial de Kona volta a ser uma coisa menos tangível, tá? Tanto que o Ironman criou o Legacy, que é um programa onde depois de 10, se não me engano, 10 Ironmans, dentro de um período de tempo, você pode se candidatar a uma vaga no Mundial de Kona e aí você pode ser sorteado. Tem um número de vagas definido por ano, você é sorteado pelo Legacy, tá? Então isso pode acontecer. Beleza? Women for Three. Bom, Women for Three ainda não foi, não tive sinalizações ainda, não falaram se vai continuar ou não, mas em Kona é muito difícil que tenha alguma coisa pela limitação de vagas, tá? Então, é,
esperar para ver se vai ter alguma novidade nesse assunto e ver se o Ironman vai fazer alguma coisa sobre isso. Eu acho que o Women for Three vai continuar muito forte para os Mundiais 70.3, porque são duas datas diferentes. Então, ainda é possível fazer esse tipo de coisa, né? Fazer vaga só para mulheres, vaga só para homem, poder distribuir ali. Mas o Mundial de Kona eu acho muito difícil. Beleza, galera? Bom, espero agora ter sanado o restante das dúvidas, mostrado como funciona. Essa planilha que eu coloquei aqui, que eu mostrei para vocês, eu vou deixar aqui para quem quiser baixar, enfim, e ver as coisas. Mas que o novo sistema aparentemente traz mais justiça para os casos, principalmente os casos de rolagem excessiva que a gente via anteriormente, e traz para quem performou mais. Beleza? Gostem ou não gostem, esse é o novo modelo e vamos ver como será, mas eu quero saber de vocês a opinião. Vídeo longo, mas necessário, agora espero ter ficado tudo claro. Valeu, boa semana e bons treinos.